Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. E para que Deus possa nos abençoar, nós saímos daqui neste momento com um aprendizado maior a respeito de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade em estudar a Tua Palavra, em ter a Tua Palavra em nosso idioma para que tenhamos entendimento da verdade. Abençoa cada participante, Senhor amado, e a ministração desta palavra seja conosco em nome de Jesus. Então, a nossa lição hoje é a lição número 5. Neste domingo, estudamos a lição número 5, que tem por título O Servo e as Multidões. Nós vamos ver que Jesus lidou muito com as multidões e como ele lidava, como ele trabalhava com essa multidão tão complexa, tão cheia de pessoas de diversas formas, de diversas necessidades. É esta lição que nós vamos estar comentando neste domingo. Então, Jesus e as multidões. Eu creio que Jesus, ministrando a sua palavra, ele tinha diante dele pessoas interessadas na verdade, pessoas interessadas na cura, pessoas curiosas, pessoas necessitadas, pessoas que também não olhavam com bons olhos, estavam ali para criticar. Tinha os fariseus que acreditavam em toda o Antigo Testamento, tinha os saduceus que acreditavam só no Pentateuco, na Torá, e tinha os escribas que interpretavam a lei de uma maneira errada, tinha pessoas de diversas formas, e Jesus via pessoas que tinham necessidade de cura dos seus olhos, pessoas que tinham necessidades físicas, pessoas surdas, pessoas que precisavam de libertação. Então, quando nós falamos de multidões em volta de Jesus, nós vamos encontrar pessoas de diversas categorias, de diversas necessidades. Então, este é o assunto que hoje nós vamos prazerosamente pensar, meditar como Jesus era sábio no seu ensinamento, nas suas atitudes. O livro de Marcos nos mostra isso. E para estudar esta lição, foi escolhido o texto áureo de Marcos capítulo 12, versículo 37, que diz assim: E a grande multidão o ouvia de boa vontade, apesar de cada um ter uma necessidade diferente. Muitas vezes era alimentação, ele multiplicava os pães, os peixes, muitas vezes era cura, ele agia para atender essa multidão, e eles iam de boa vontade. As Escrituras nos diz que até pecadores seguiam a Jesus só para ouvi-lo, só para ouvir a sua voz, e muitos se convertiam, conforme nós sabemos, muitos levavam as suas necessidades até a Jesus e ele resolvia todas as necessidades. Eles queriam tocar em Jesus, eles queriam esbarrar em Jesus, eles queriam tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, eles queriam estar perto de Jesus. Então ele era sempre rodeado de uma grande multidão. Então, e Jesus sentava-se para ensinar. Naquela época, a quem ensinava, ele sempre sentava no alto lugar para ministrar a palavra. Aqui no caso, ele está multiplicando pães e peixes, está alimentando a multidão. Ele alimentava a multidão de uma maneira espiritual e alimentava a multidão quando precisava de maneira física também. Jesus é a resposta, é a solução, é o que nós precisamos. Então ele estava sempre rodeado de uma grande multidão, não só de judeus, porque a fama dele correu para outros países também. Então vinha pessoas de longe para ouvir Jesus. Quem é este? E queriam conhecer mais Jesus e ser alimentados e atendidas as suas orações por ele.
Então, a nossa verdade aplicada é: como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões, com compaixão, discernimento e atenção. Então, da mesma forma que Jesus lida com as multidões, hoje a igreja também lida com as multidões. E como Jesus lidava com as multidões? Com compaixão, com discernimento, procurando saber a necessidade de cada um deles e, sobretudo, dava atenção. Se hoje tem algo que muitas pessoas carecem, é de atenção. E Jesus dava atenção para as pessoas, seja qual for a necessidade deles. Ele deixava, às vezes, de falar para uma grande multidão para atender uma pessoa no meio da multidão. Por quê? Porque ele dava atenção às pessoas. O Jesus que nós servimos, ele dá atenção a cada um dos seus filhos, sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Então, Jesus sempre lidando com a multidão. Geralmente o mestre ensinava assentado no monte, no lugar mais alto. Quando está na sinagoga, ele ensinava em pé. A Bíblia nos diz que Jesus levantou-se para ler o livro na sinagoga de Nazaré, onde ele implantou o seu ministério e falou que o Espírito de Deus estava sobre ele e ali estava cumprindo as Escrituras. E assim ele ministrava, enquanto as pessoas ficavam ali bem perto dele da melhor maneira possível para ouvir e receber as suas bênçãos. Os ensinamentos de Jesus chamavam muito a atenção, mas o que chamava mais atenção eram as atitudes de Jesus, os gestos de Jesus. Ele ensinava muito através dos seus gestos, com as suas atitudes. Então, o texto de referência é este de Marcos 3, versículos 7 ao 11. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazias, vinha ter com ele. Estamos lembrando aqui que vinham pessoas de diversas localidades, tanto de Israel como de outras nações também, da além do Jordão, vinham para ouvir Jesus. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem, e os seus espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então até os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. E aqui nós vemos que eles queriam tocar em Jesus. A Bíblia nos diz que muitos rogavam a Jesus para tocar-lhe nas suas vestes. Nós conhecemos a mulher que sofria de um fluxo de sangue, que tocou, mas a Bíblia diz que muitos tocavam a orla dos vestidos de Jesus. Esse texto é o nosso texto de referência. Então ele pediu aos seus apóstolos, seus discípulos, que sempre tivesse um barquinho perto dele, porque aí ele distanciava um pouco da multidão e aí ele conseguia falar para a multidão acomodada na praia, e ali ele ministrava muito e ajudava também no som, porque o vento sopra do mar para a terra e aquela voz ungida de Jesus atingiam multidões e multidões. Assim, Jesus trabalhava de uma maneira muito sábia e muito ungida no meio desta multidão. Então, a introdução nossa é essa. Estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. Aqui ele fala do ministério terreno de Jesus, porque Jesus continua no seu ministério na eternidade. Ele aqui agiu como sacerdote, morrendo na cruz para nos salvar. Hoje ele está como sacerdote à direita do Pai, intercedendo
morrendo por nós. Estamos estudando o ministério terreno de Jesus. O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento, discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue a Cristo não significa que automaticamente é um discípulo. No meio daquela multidão, nós vamos estudar no decorrer desta lição que existiam pessoas com diversas condições espirituais. Muitos eram discípulos, outros eram mais ou menos chegados, outros eram bem íntimos, outros estavam ali para criticar, outros estavam ali para acusar, mas Jesus tinha discernimento. Ele mesmo assim dava atenção à necessidade de cada um. Era para curar, recebiam cura. Era para ser liberto de espíritos malignos, eram libertos. Jesus tinha uma atenção e aproveitava toda a oportunidade. Jesus aproveitava a oportunidade porque ele trabalhava atento às necessidades das pessoas. É isso que o Evangelho de Marcos mostra para nós. Então, Jesus do barco, o barco servia como um púlpito para ele. E assim ele comunicava com a multidão de uma maneira muito sábia. E eles mesmos iam dizendo para o outro aonde Jesus estava, ia se chegando multidões e mais multidões, porque as próprias pessoas divulgavam que Jesus estava em determinado lugar. E ele aproveitava de uma maneira sábia para comunicar a eles. Uma coisa que ele pediu aos discípulos foi isso, que sempre mantivesse um barco, porque ele trabalhava muito na região da Galileia. Ele mudou-se para Cafarnaum e dali ele começou o seu ministério de uma maneira muito ampla. Então, no tópico 1 nós vemos Jesus e a multidão, como ele lidou com multidões, mas também Jesus lidou com uma pessoa só. Ele conversou com Nicodemos, ele conversou com a mulher samaritana, ele conversou com Zaqueu, ele conversou com o jovem rico, ele também conversou com pessoas individualmente, mas normalmente ele estava lidando com as multidões, e a multidão era composta de muitas pessoas de diversas necessidades. Então, é importante dizer que Jesus se compadeceu da multidão. Por que a multidão seguia Jesus? Porque ele se compadecia, ele dava atenção à multidão. Também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a ter compaixão do povo. Se Jesus agia com compaixão e nós, como servos e seguidores de Jesus, devemos agir com compaixão da multidão, das pessoas, para que levemos pessoas a Cristo. Olha o que diz Marcos 6,34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olhou para aquela multidão e viu que eles precisavam de alguém que o pastoreasse. João Batista já tinha trabalhado, as multidões iam até João Batista e ele falava a respeito do Messias, mas João Batista passou para a eternidade. João Batista terminou o seu ministério e agora ele olha para a humanidade como não tendo pastor. Só lembrar uma coisa, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, houve um período de silêncio de 400 anos. A população, as multidões ficaram por 400 anos sem ouvir um profeta, quando levanta João Batista apontando Jesus e Jesus atendendo a multidão. Por isso eles estavam como pessoas, como ovelhas que não tinham pastor. Assim nós podemos compreender Jesus tendo compaixão das pessoas, aproximando da melhor maneira por perto deles, porque ele dava atenção às necessidades individuais de cada um. Da mesma forma, hoje Jesus contempla as nossas necessidades e atende a cada um dos seus filhos e das suas filhas da melhor maneira possível, da melhor maneira, porque Jesus tem sempre o melhor para nós.
Então, podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo a saciava com seus ensinamentos. Eles eram alimentados fisicamente e também com ensinamento espiritualmente. Como eles gostavam de ouvir Jesus, porque os ensinamentos de Jesus eram com autoridade, tinha autoridade de Deus na vida de Jesus, então ele passava ensinamentos que atraía as pessoas. Então Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, ele também dava atenção para as crianças. Veja que Jesus tinha uma sabedoria e tem uma sabedoria muito grande. No meio daquela grande multidão, ele ainda tinha tempo para dar atenção às crianças, para olhar, para ouvir a necessidade de cada um. E Marcos faz questão de dizer para nós que Jesus não só abençoava as crianças, mas ele pegava as crianças no colo e abençoava as crianças, porque ele está agindo como um servo, como aquele que quer apoiar e dar a maior atenção possível. Então, 1.1, atento às necessidades da multidão. Era assim que Jesus vivia, atento às necessidades da multidão. Em cada lugar que ele ia, as necessidades poderiam ser diferentes, e ele estava sempre atento às necessidades da multidão. Então, o Evangelho de Marcos nos faz ver que de todas as partes as pessoas davam um jeito de ir ao encontro de Jesus. Ouviam falar que Jesus estava em algum lugar, já corria a multidão para ali, para ouvi-lo, e ficavam satisfeitas com seus atos de compaixão. E assim a notícia foi correndo e espalhando para muitas nações, porque Jesus dava atenção e resolvia os seus problemas. Marcos 8 está escrito assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então Jesus, além de ter atendido e ensinado por 3 dias naquela região, agora ele estava sentindo compaixão pela fome que eles estavam passando, que eles precisavam. Ele disse: se eles forem embora assim, eles vão desfalecer pelo caminho. Então Jesus, ele atua em todas as dimensões das nossas necessidades, e ele continua vivo, atendendo às nossas orações. Então, Jesus ao mesmo tempo multiplicava e era seguido de multidões, multidões e multidões correndo até ele, e ele resolvendo e atendendo as pessoas. Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos canais de bênção. Então Jesus não andava desatento, sempre atento à necessidade, a ponto dele ver o Zaqueu lá no alto da árvore para vê-lo. Então ele está sempre atento às coisas que estão acontecendo, mesmo tendo uma grande multidão. No meio de uma grande multidão, uma mulher o tocou, alguém tocou na orla dos seus vestidos, e ele atendia de uma maneira muito clara e abençoadora a cada pessoa. Olha o que está escrito em Marcos: ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. Por quê? Ele viu a multidão com fome, e agora ele queria dar também uma lição para os apóstolos, para os discípulos: por que vocês não dão de comer? Mas onde vamos comprar pão para tanta gente? Mas ele tinha a solução, e ele multiplicou pães e peixes e alimentou aquela multidão fisicamente e também espiritualmente. E também deu uma lição para os discípulos, que ele é o Deus da providência, ele é o nosso provedor. O Senhor nos chamou para participarmos do processo, nos orienta como agir e nos capacita com o poder do Espírito Santo. Então a divulgação do Evangelho, o crescimento da igreja é um processo, e você e eu fomos chamados para participar deste processo, atento à necessidade das multidões. Então, sempre Jesus atento às necessidades das multidões.
Tópico 1.2. No meio da multidão, mas atento às oportunidades. Aí eu chamo a atenção para nós lembrarmos que Jesus não só via as necessidades, mas aproveitava as oportunidades para realizar milagres e maravilhas. Então, um pai vendo seu filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao seu servo. Ele via em Jesus uma solução. Ele via o seu filho oprimido por espíritos malignos. Ele chegou até Jesus porque ele sabe que Jesus é o rei, mas ao mesmo tempo Jesus é o servo poderoso para libertar aquele menino. Então ele furou do meio da multidão e foi levar o seu filho para ser liberto por Jesus. Esta postura audaciosa do pai do jovem lunático, se dirigindo a Jesus, apresentando a situação do seu filho, resultou na libertação do menino. O menino sofria por problemas espirituais. Naquela época, eles criam que muitas vezes o sol ou a lua poderia influenciar negativamente em algum ponto da vida espiritual. Tanto é que o salmista vai dizer: nem o sol te molestará de dia e nem a lua de noite, porque eles pensavam que algum mal poderia ser lunático. Então ele, vendo seu filho naquela opressão, ele chegou até Jesus. Resultado, o menino voltou liberto, porque ele estava ali no meio daquela multidão e Jesus estava atento para isso. Olha o que diz Marcos: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aparentemente ele tinha um problema de surdez, ele tinha um problema de estar mudo, mas Jesus sabia que aquele problema não era físico, era um problema espiritual e tinha que expulsar aquele espírito para que ele viesse falar e ouvir. Jesus estava sempre atento. Então, levou o menino e Jesus conversou com ele. Jesus disse para ele: tudo podes aquele que crê. Ele disse: aumenta a minha fé. E assim Jesus curou aquele menino, libertou aquele menino na atitude de fé de um pai pedindo pela sua família, pelo seu filho no caso. Aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão ou frustrações não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre o nosso sofrimento e a nossa necessidade. Agora voltamos a atenção para a mensagem que Ele quer passar para nós. Não, aquelas pessoas conseguiram as suas curas, conseguiram as suas libertações, as libertações dos seus familiares. Muitos foram libertos à distância. Alguém chegava clamando para Jesus e à distância ele curava, porque a palavra de Jesus tem poder. Então nós não podemos que há multidões de situações nos impeçam de chegar até Jesus. Nós vencemos as multidões, as barreiras, chegamos perto de Jesus e saímos abençoados. Olha o que diz a palavra do Senhor: e quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse-lhe: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Então, a multidão que ali estava era completamente diferente. Estava aqui os escribas que estavam discutindo entre eles, se é certo ou não, se Jesus é de Deus ou não, eles estavam discutindo. Enquanto um pai estava querendo a libertação do seu filho, e ele venceu a multidão e teve o seu filho liberto. Então Jesus libertou o menino, expulsou aquele espírito e ele voltou a ouvir e ver, saiu dali curado. Então Jesus estava atento que no meio daquela multidão tinha alguém necessitado.
1.3. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Há muitas coisas que podem impedir a nossa busca de socorro, mas nós vencemos as multidões de problemas, de necessidade e vamos em busca do socorro. Vamos para a casa de Deus, vamos para os pés de Jesus, que a resposta vem em nome de Jesus. Então, Marcos relata que havia uma mulher que padecia de uma hemorragia, visivelmente incurável pelo homem, o que vagarosamente destruía a sua vida. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando, 12 anos ficando cada vez mais fracas, 12 anos distante da sociedade, porque ela não poderia misturar com a sociedade e muito menos tocar em outra pessoa. Por isso ela tocou Jesus na orla dos seus vestidos sem pedir para Jesus. Ela foi num ato de fé dizendo: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela tocou e ela foi curada pela fé. Marcos 5:26 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ela já chegou no extremo dela, daquela situação, ela não tinha como mais se cuidar, só a presença de Deus. Quando termina os nossos limites, quando termina o limite da medicina, quando termina as nossas capacidades, Deus entra com providência, agindo milagrosamente. Então, ela correu atrás de Jesus, não pediu para tocar nas suas vestes, porque ela não podia tocar nas pessoas, assim como outras pessoas pediam para tocar. Ela não podia tocar nas vestes de Jesus, então ela fez aquilo com um ato de fé, e Jesus viu que virtude saiu dele e ela foi curada. E Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente, mas mesmo Jesus indo apressadamente para a casa de Jairo, ele deu atenção para esta mulher, ele parou para dar atenção para essa mulher. Enquanto ele estava dando atenção para ela, a filha de Jairo faleceu, mas Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E o Jairo ficou firme, e quando ele chegou na casa de Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo. Essa enfermidade fazia com que essa mulher se abatesse. A situação já estava difícil, psicologicamente, fisicamente já estava muito difícil, pois a sua dor consumia suas forças, dia após dia, além das suas muitas decepções. Tinha que viver separada da sociedade, com os médicos e a pobreza que lhe incidiu por ter gastado tudo. As condições financeiras já tinham acabado, agora ela estava precisando realmente de um socorro que só Jesus tinha poder para fazer em favor dela. Sabendo que Jesus passaria por ali, ela enxergou um fio de esperança em seu coração. Que coisa linda, irmã! Sabendo que Jesus ia passar por ali, ela rompeu a multidão e disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela não queria mais do que isso, do que receber a sua cura, mas tinha fé suficiente que só de tocar em Jesus a cura viria. Olha o que está escrito em Marcos: ouvindo falar de Jesus. Como é bom a gente falar de Jesus, porque as pessoas ouvem falar de Jesus e vêm até Jesus. Ela veio até Jesus porque ouvia falar que as pessoas tocavam na orla dos vestidos de Jesus, eram curadas. Ela disse: é a minha oportunidade. E ela foi e tocou nas orlas do vestido de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta e foi curada. Assim, ela foi tocada por Jesus, e Jesus disse, ela disse: se ao menos eu tocar na sua roupa, eu serei curada. Lá na casa de Jairo, curou a menina e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela foi curada. Um milagre acontecendo na sucessão do outro, de uma maneira muito maravilhosa, Jesus sempre atento. A respeito dessa atitude, vemos que, sabendo que não tinha outro recurso, a mulher não tinha outro recurso, a mulher correu ao servo, a Jesus, que estava agindo como servo, indo entre a multidão, e encontrou cura.
cura, alívio, paz e salvação. Então, para ela foi muito mais que ela recebeu. Ela queria apenas uma cura. Ela recebeu o alívio, ela recebeu a paz e ela recebeu a salvação. Jesus disse: a sua fé te salvou, te curou, não só fisicamente, mas espiritualmente. Olha o que diz em Marcos: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Ela foi curada instantaneamente pela virtude que saiu de Jesus. Então, a tua fé te salvou. Foi mais do que uma cura. Ela recebeu paz, ela recebeu alívio, agora ela poderia integrar na sociedade e agora ela podia dizer: eu estou salva na presença de Jesus. Tópico 2. No tópico 2 traz o seguinte subtítulo: as multidões que seguiam a Jesus. Quem eram as pessoas que seguiam a Jesus? É o que vamos ver nesse tópico, tá? Descortinando os fragmentos da história, se atentarmos para a história, veremos no presente tópico 3 tipos de pessoas, dentre outras, que faziam parte da multidão. Vamos ver 3 tipos de pessoas que seguiam aquela multidão ali, que estava junto com a multidão seguindo Jesus. Então, tinha os fariseus. Os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento, mas interpretavam do jeito dele, como os escribas traduziam. E também tinha os saduceus, que acreditavam só na Torá, só no Pentateuco. Então, entre eles mesmo havia uma diferença de crença. E Jesus vem consertando tudo isso e pregando com autoridade e sabedoria. Olha, havia entre aquela multidão muitos curiosos. Tinha gente que não estava ali por amor a Jesus, mas só para ver as curas que os outros recebiam, só por curiosidade. Olha o que está escrito em Marcos 1:27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem? Eles nunca tinham visto isso, pessoas sendo libertas, e Jesus pregava e libertava. Então são pessoas que estavam ali por curiosidade. A multidão também tinha pessoas desprovidas, pessoas necessitadas, pessoas com fome, pessoas doentes, pessoas carentes, surdos, cegos, coxos, estavam ali seguindo Jesus. Aí olha o que diz Marcos: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eram pessoas que estavam desprovidas, não só de bens materiais, mas estavam desprovidos de conhecimento da verdade. Por isso Jesus sempre estava dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas pessoas estavam desprovidas da verdade. Eles estavam seguindo religiosos que não tinham uma verdade para ensinar para eles. E agora Jesus começa a apresentar uma mensagem totalmente diferente e totalmente com autoridade, realizando milagres e maravilhas no meio deles. Então, Jesus atento à multidão, pregando totalmente diferente, com autoridade, com sabedoria, e a multidão afluía para ouvir Jesus. A multidão de acusadores. Então, no meio dos carentes, do necessitado, tinham também os acusadores, que estavam ali só para acusar. Se fizesse uma cura no sábado, se fizesse alguma coisa assim, já estava ali para acusar. E isso Jesus sofreu até o final do ministério dele, quando ele foi julgado lá por Pilatos. Os acusadores sempre estavam no meio da multidão, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Pilatos perguntou: quero que eu solte Barrabás ou Jesus? Mas os sacerdotes, os religiosos da época, incitaram a multidão a dizer: nós queremos Barrabás e não Jesus. Então a multidão foi influenciada negativamente por líderes religiosos que não amavam a Jesus, que não gostavam de Jesus, que estavam acusando Jesus. Nesse ponto, cabe uma interrogação:
Estamos trafegando em alguma dessas multidões? Estamos no meio de alguma multidão de acusadores, de alguma multidão que não gosta de nada, que não compreende nada, que não está a fim verdadeiramente de seguir ao Senhor? Eu creio que nós estamos aqui nessa escola bíblica porque nós amamos o Senhor e queremos conhecer mais o Senhor e queremos segui-lo até a volta de Jesus. Doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16 fala assim: então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles pensavam que era um fermento físico, mas depois eles compreenderam: cuidado com a falsa doutrina misturada com a verdade. E Jesus ensinava a verdade. 2.1. A multidão dos curiosos. Sempre no meio da multidão tem gente só por curiosidade. O que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus, muitos só ambicionavam estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromissos com os filhos de Deus. Eles estavam ali no meio da multidão só como curiosidade, mas não estavam aí para seguir os ensinamentos de Jesus, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eram apenas curiosos. Olha o que diz em Marcos: e todos se admiravam. Aí quando acontecia um milagre, eles ficavam com aquela curiosidade e se admiravam, a ponto de perguntar: o que é isto? Mas Jesus estava sempre ensinando, pregando a verdade, mas eles estavam apenas curiosos, não estavam querendo seguir Jesus. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Os fariseus, os saduceus, os escribas ensinavam, mas Jesus ensinava diferente, com autoridade, com unção, e atraía multidões. O texto aponta que os curiosos entre a multidão se admiravam com a maneira de Jesus ensinar a sua doutrina, o seu poder para expulsar demônios. Então ele só não dizia as palavras, mas ele fazia a palavra se cumprir no meio do seu povo. E eles prestavam atenção na doutrina de Jesus, porque havia uma grande diferença e a multidão era oprimida por aqueles falsos ensinos. Agora Jesus vem trazer uma libertação, uma verdade que liberta. Olha o que diz Marcos 1:21. Entraram em Cafarnaum. Jesus já tinha mudado para Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O ensinamento de Jesus superava os ensinos da época, porque eram com autoridade. Mesmo ele utilizando as sinagogas dos judeus, ele pregava com autoridade e realizava milagres e maravilhas. Então Jesus foi muito sábio em lidar com as multidões, em campo aberto, ao ar livre, ou na sinagoga, ou conversando com uma pessoa, ele soube lidar com as multidões. Então, Jesus ensinando e vendo a necessidade individual de cada um. Pregar com palavras é importante, mas pregar com as nossas atitudes é fundamental. Então Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ensinava e vivia o que ensinava. E isso Jesus sempre demonstrou, e o que mais chamava a atenção deles era este viver de Jesus exemplar. Marcos coloca a questão de tal maneira que nos confronta a deixarmos de ser conduzidos pela curiosidade para podermos receber algo novo da parte de Deus. Mesmo na igreja, nós temos que colocar a nossa fé em ação, não só ficando curioso, porque todos nós temos necessidades diferentes. Nós devemos orar uns pelos outros e pedir a bênção, a libertação, a cura de um para o outro, a alegria espiritual. Não está somente por curiosidade, mas com vontade de ver a obra de Deus sendo realizada.
Precisamos crer, conhecer Jesus como o servo enviado de Deus para remir a humanidade dos seus pecados. Precisamos crer que Jesus veio fazer todo esse bem físico, mas sobretudo veio remir a humanidade para levar para o céu, para a vida eterna. Então, vidas transformadas pela palavra de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso Jesus estava sempre rodeado de uma multidão, porque ali tinha gente perdido de diversas maneiras, e ele estava sempre atento às necessidades, e até as suas pregações eram direcionadas para aquela necessidade no momento. Se ele estava falando com um fariseu, com um saduceu, com um escriba, ele dirigia a palavra de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito clara. Se ele estava falando com um doente, se ele estava falando com alguém necessitado, ele dirigia a palavra na altura da necessidade e havia conversões. 2.2. A multidão de desprovidos. Esta era a maior parte da multidão, dos desprovidos, desprovido de conhecimento da palavra e desprovido materialmente. Essa era uma grande multidão que seguia Jesus, os desprovidos. Vamos ver quem é? Quem são? Marcos escreve em seu evangelho que onde Jesus passava, atraía a multidão. Então ele não ficava convidando para seguir a ele, mas só onde ele passava já atraía a multidão. Marcos relata que quando Jesus foi para casa, uma multidão se ajuntou a eles. Lá em Cafarnaum, ele foi para a sua casa e uma multidão cercou Jesus ali na sua casa. E era tanta gente que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando eles queriam alimentar, era uma dificuldade, porque a multidão vinha uma multidão, vinha outra multidão, aonde ele estava, a multidão afluía para estar perto de Jesus. Olha o que diz em Marcos: e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Ele entrou em casa para alimentar, fazer a sua refeição, mas não tinha tempo de fazer a refeição porque a multidão já chegava. E onde Jesus estava? Jesus estava sempre entre os necessitados. A Bíblia diz que eles subiram para uma festa em Jerusalém. Todos foram para a festa de Jerusalém. Sabe para onde ele foi? Para o tanque de Betesda, onde havia mais necessitados. Ele está sempre indo em direção aos necessitados. Hoje também Jesus está entrando nos lares das pessoas necessitadas. O que ele quer de nós? Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Sem alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar nos lares desprovidos, nas casas necessitadas, dos oprimidos, dos doentes, daqueles que não têm uma fé viva em Jesus. Ele está sempre entre os necessitados e realizando a sua obra. Para isso ele diz que veio ao mundo. Ele falou: eu vim por causa dos doentes, para os necessitados. E ele fez isso, nós vimos isso no Evangelho de Marcos, na prática. Essas pessoas viajavam de vários lugares, vinham de longe, eram pessoas de classes sociais distintas, ricos, pobres, necessitados, patrão, empregado, pessoas de diversas classes sociais, em busca de uma solução que o servo apresentasse para seus problemas e resposta para suas dores e ansiedades. Essas pessoas tinham problema, essas pessoas tinham ansiedade, tinham dores, e Jesus tinha a resposta e a solução para elas. Então, Jesus no meio dos necessitados, sempre andando e atento aos lugares que ele passava, qual era a necessidade das pessoas. Marcos descreve que Jesus teve compaixão. O que movia Jesus a fazer tantos milagres é a compaixão. Ele olhava com um olhar de misericórdia daquela pessoa, pois via que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Esse versículo nós já lemos. Ele olhava para a multidão como ovelhas sem pastor.
Então, ele olhava para a multidão como ovelhas sem pastor. Aqui no caso está o cajado, mas onde está o pastor desta multidão? Onde está o pastor? O pastor, ele assumiu o pastorado da multidão e começou a realizar a obra de um grande pastor, de sumo pastor, como diz a carta aos Hebreus, para assumir a posição de pastor, para pastorear e ensinar a multidão. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eles estavam como sem pastor. Então ele começou a ensinar como um pastor de ovelhas. 2.3. A multidão dos acusadores. Então, tinha os desprovidos, tinha os curiosos e tinha os acusadores. Sempre no meio da multidão tem gente de todo jeito. E Jesus sabia que ele estava lidando com isso. No Evangelho de Marcos, podemos ver que muitos entre a multidão estavam ali sem um objetivo definido. Se todo mundo está indo para lá a ouvir Jesus, eu também vou. Ia como sem um objetivo definido. Mas no meio desses que não tinham objetivo definido, tinha aqueles que sabiam o que estavam precisando e sabiam que Jesus tinha a resposta. Não por acaso, sendo inimigos declarados de Jesus, os principais dos sacerdotes viram neste grupo a oportunidade de matá-lo. Então, enquanto a multidão estava querendo seguir Jesus, receber as suas bênçãos, receber os seus ensinamentos, mas no meio da multidão tinha gente querendo matá-lo, querendo destruir Jesus pelo ciúme do seu grande ministério. Olha o que diz Marcos 15. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Então, uma grande multidão. Jesus entra, faz aquela entrada triunfal em Jerusalém. E eles dizem: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Era a festa da Páscoa que eles receberam. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E de repente tem uma multidão influenciada que já estava dizendo que de Jesus deveria ser crucificado. Então, no meio da multidão, sempre tem pessoas de vários tipos. Então, Jesus vai ser julgado lá por Pilatos, e Pilatos consulta a multidão: a quem vocês querem que eu solto? E eles disseram: crucifica Jesus Cristo. Por quê? Porque na multidão sempre tem acusadores. Convém observar que, sendo muito zelosos para levar o plano que haviam idealizado para a morte de Cristo, eles tinham um plano de matar Jesus. Estes acusadores se valeram da multidão, instigando-a para gritar pela absolvição de Barrabás, mesmo sendo este um criminoso, perigoso e ultrajante. Então, a multidão que recebeu Jesus de uma maneira triunfal em Jerusalém já foi influenciada pelos líderes religiosos para pedir a crucificação de Jesus. Jesus lidou com essas multidões. E tanto é, quando ele está no alto da cruz, ele grita: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então aquela multidão acusando Jesus: crucifica-o, crucifica-o. E mesmo assim na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Esta é a compaixão do servo, esta é a compaixão de Jesus, é a misericórdia de Jesus, derramando graça salvadora sobre aquelas pessoas, salvando até aquele que estava crucificado ao seu lado. Jesus agindo com compaixão da multidão, mesmo sobre aqueles que o acusavam. Então, ele teve a oportunidade, eles tiveram a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás, mas eles preferiram Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. Tópico 3. Os três grupos entre a multidão. Nós vimos que tinha curiosos, tinha acusadores, tinha desprovidos, tinha gente que não tinha objetivo nenhum, mas daqueles que seguiam a Deus, tem três grupos bem importantes perante ali na presença do Senhor. Nós vamos ver que a princípio ele tinha 70 mais próximos, depois ele tinha 12 mais próximos, e depois ele tinha 3 que eram muito próximos dele. É sobre esses três grupos que nós vamos estudar neste tópico. Os evangelhos, em um panorama geral,
final, identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Vemos nas Escrituras Sagradas que muitas pessoas tiveram contato com Jesus. Muitas pessoas, a multidão era muito grande. Entretanto, devemos nos perceber que estes grupos conseguiram se distinguir entre os demais. Então havia uma multidão que amava Jesus, realmente seguia Jesus. Não estavam ali para acusar, não estavam ali como curiosos, eles estavam ali porque eles amavam Jesus. Mas dentro desta multidão teve 3 grupos mais chegados de Jesus. 3.1. Os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão. Então, naquela multidão, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, a princípio tinha 70 ali mais chegados. E Jesus pôde confiar a eles uma missão. Dentre aquela multidão que seguia Jesus, ele separou 70 homens ou 70 pessoas para irem de 2 em 2 anunciar o Evangelho do Reino. Veja, se Jesus deu uma missão para eles, é porque eles verdadeiramente já estavam convertidos, estavam do lado de Jesus, já tinham compreendido o que é o Reino de Deus, e agora Jesus os envia para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Quanto ao grupo de 70, nós nem sabemos quem eram, nós não conhecemos, não sabemos o nome desse grupo de 70 pessoas. Poderia sair de 2 em 2 homens, poderiam ser casais que saíram levando a mensagem do Senhor. Nós não sabemos este grupo, mas nós sabemos de uma coisa: eles levaram o Evangelho do Reino, porque eles já tinham aceitado Jesus como seu Salvador. Olha Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Eles fizeram um trabalho de ir à frente, anunciando o Evangelho do Reino e dizer: olha, Jesus vem vindo aí, o Rei do Reino está vindo aí, o dono da verdade está vindo aí. Então eles prepararam o caminho para que Jesus pregasse o Evangelho. Essas 70 pessoas enviadas de 2 em 2. Era um grupo bem chegado, além da multidão. Então Jesus mostrou a cidade e disse a eles que fossem pregar, anunciar o Evangelho do Reino, e depois ele iria pregar e confirmar com sinais e maravilhas. Estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus escolhe 70 discípulos. Discípulo é aluno, é aprendiz. Ele envia esses 70 primeiro para ensinar a eles a trabalhar e também para que anunciasse o reino que Jesus ia passar por ali. Os envia de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de viajar posteriormente. O número dos 70 parecia ter um significado especial entre os judeus. Então o número 70 tinha um significado entre os judeus. Havia 70 anciãos, designados por Moisés, 70 membros do Sinédrio, incluindo depois o líder, que dava 71 pessoas. Então o número 70 já era um número bem conhecido. Moisés separou 70 ali entre o grupo que caminhava pelo deserto. Então, para eles, o número 70 tinha um sinal muito importante. E Jesus estava implantando um reino. E imediatamente ele, chamando exatamente 70, estava reforçando que ele estava trazendo uma nova aliança para o povo de Israel e para toda a humanidade. Por que ele enviou 70? Isto que acabamos de ver. Ele enviou 70 exatamente porque o número 70 era marcante para eles. 3.2. Os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Agora, havia uma multidão, 70 mais próximos que ele confiou para anunciar o reino. Dentre os 70, tinham 12 que ele chamou para ser apóstolos, que estavam mais próximos. E agora vamos ver, então, a chamada dos 12 apóstolos. Os membros deste grupo de 12, Jesus os chama pelo nome. Agora ele vai nominar, vai dar o nome de cada uma das pessoas que ele chamou. Olha o que está escrito em Marcos.
Chamou Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. Era a família, 2 irmãos, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então aqui ele chamou pelo menos 2 irmãos, André e Pedro, e Tiago e João eram irmãos. Todos eles eram da região da Galileia. Somente Judas Iscariotes era da região da Judéia. E esses 12 eram os mais próximos de Jesus para fazer as viagens com Jesus. Muitas vezes Jesus fazia viagens e a multidão acompanhava. 70 pessoas acompanhavam. As mulheres iam nas viagens. Se lemos Lucas capítulo 8, as mulheres também iam nas viagens quando a comissão era uma grande comissão. Agora, quando ele estava no barco, quando ele estava no monte orando, ele tinha os 12 separados para essas missões de uma maneira quase que particular, com os 12, preparando para que fossem os 12 apóstolos. E assim, ele conversa com os 12 e dá-lhe ordens diferentes do que ele falava para a multidão. Para a multidão, ele queria que se convertesse, queria libertar. Para os 12, eles teriam uma missão, porque Jesus haveria de morrer, ressuscitar e partir, assumir ao céu. Mas ele ia deixar essa doutrina com os 12 apóstolos. O Senhor se afastou da multidão e foi para o monte. Antes de Jesus escolher os 12, ele foi orar, pedir a Deus direção. O Senhor se afastou da multidão e foi para o monte. Depois ele chamou para si, para ficar perto dele. Notemos os propósitos. Eles devem estar com ele e foram chamados para serem enviados. Então eles eram discípulos, aprendizes, alunos. Agora eles iam ser chamados de apóstolos, enviados com uma missão. Jesus estava agora dando uma missão. Isso que significa apóstolo: alguém enviado por uma missão. Olha o que diz em Marcos. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A mesma autoridade que Jesus trabalhava, ele os ungiu para isso e os capacitou para fazer esta obra. Agora é uma viagem com os 12, é uma viagem mais curta, mais ali na região de Israel mesmo, bem perto, com um tempo mais curto também, mas capacitados para realizar a obra que Jesus estava realizando. Assim ele chamou os 12. Chamou os 12 e os enviou com uma missão. 2 a 2, pregando o Evangelho. Agora são os 12 apóstolos mesmo. Eram discípulos, aprendizes. Agora apóstolos enviados pelo Senhor. 3.3. Os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão. Ele tem 12 apóstolos, mas 3 se destacaram no meio dos 12, ali mesmo. Dentre os 12 discípulos que Jesus separou para estar mais próximo dele, 3 se destacaram. Podemos visualizar no Evangelho de Marcos que em 3 momentos somente Pedro, Tiago e João estiveram ao lado de Jesus. Então teve 3 momentos especiais que somente esses 3 chegaram perto de Jesus. Ele ia com os 12, deixava alguns ali, pegava os 3 e ia a mais adiante com eles, porque com eles tinham mais intimidade e estavam mais responsabilizados com a obra de Deus. Então, Jesus escolheu 12 discípulos, sendo que 3 deles, Pedro, Tiago e João, tinham uma intimidade maior. Isso nós sempre até cantamos para as crianças, Pedro, Tiago e João, nós sempre lembramos disso, porque eles eram os mais íntimos de Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, quando aquela multidão estava caminhando para a casa de Jairo, para que ele ressuscitasse a filha de Jairo, ele mandou que todos saíssem da casa, inclusive os que estavam tocando música, estavam lamentando, mandou que todos saíssem. Entrou no quarto da menina
só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, porque era uma obra importantíssima e ele precisava de amigos íntimos que estivessem orando com ele, intercedendo com ele naquele grande momento. E no momento da transfiguração de Jesus, ele leva os 12 até um certo lugar, depois pega Pedro, Tiago e João e leva até o cume do monte, quando ele transfigurou. Então também assim Marcos escreve isso para nós. Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Então quem é que assistiu verdadeiramente à transfiguração? Pedro, Tiago e João, porque eles tinham mais intimidade com o Senhor. E também, na noite que Jesus foi traído, lá no Getsemane, ele chamou os 12 para ir orar. Teve gente que não foi, né? Teve Judas que não foi, mas os outros foram, e além disso, teve 3 que ele chamou mais em particular para orar com ele. Então, quando foi curar, quando foi estabelecer uma cura, sempre ele tinha Pedro, Tiago e João do lado dele. Quando foi estabelecer a vida, a saúde e ressuscitar. Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João, papai e a mamãe da menina ali naquele lugar. Porque eles queriam a ressurreição da menina. Eles também queriam crer e ver as maravilhas de Deus e já tinham visto ressurreições também. Quando foi subir ao monte para ser transfigurado, ele deixou os outros embaixo no pé do monte e subiu ao monte com 3 também, que viram a transfiguração de Jesus. Ninguém tinha visto Jesus na sua glória. Eles conheciam o Jesus de Nazaré, que muitos chamavam de filho do carpinteiro. Mas como Jesus é na glória, ninguém tinha visto ainda. Então Jesus precisava transfigurar, mostrar o seu lado divino, o seu lado glorioso. E para isso ele chamou Pedro, Tiago e João e levou-os ao alto do monte da transfiguração. Levou os 3 no alto do monte da transfiguração. E apareceu Elias e Moisés ao lado de Jesus. E ele transfigurado no meio. E os 3 foram os únicos que viram essa transfiguração. E se destacaram muito entre os 12 apóstolos, entre os 70 e entre a multidão. Eram os 3 amigos mais íntimos de Jesus. E no Getsemane, ele foi orar, deixou os apóstolos orando, chamou os 3 que aproximassem mais dele lá quando ele estava orando. Apesar de que eles dormiram, mas Jesus os tinha mais perto dele. Então, terminando a nossa querida escola bíblica dominical, nós vamos relembrar o que nós estudamos nessa lição muito importante, muito abençoadora das nossas vidas. No tópico 1, nós estudamos Jesus e a multidão. Como ele lidou com a multidão? Foi muito importante. E o que nós aprendemos? Aprendemos, Jesus Cristo quer nos usar no meio da multidão para mostrar a todos que é possível receber o milagre e ser transformado pelo seu poder. Então, do mesmo jeito que Jesus teve discernimento, sabedoria para lidar com a multidão, ele quer que nós cristãos tenhamos sabedoria para lidar com a multidão, para ganharmos pessoas para o reino de Deus. No tópico 2 nós estudamos as multidões que seguiam Jesus. Quem eram essas pessoas que estavam no meio da multidão? Estudamos isso nesse tópico 2. Existiam 3 tipos de pessoas, dentre outras, que faziam parte da multidão. Quem eram eles? Os curiosos, os desprovidos, os acusadores. E Jesus sempre tinha uma mensagem específica para cada um desses grupos aí. Nós estudamos bem detalhado no tópico 2. No tópico 3, nós estudamos os 3 grupos entre a multidão. Assim como havia grupos que estavam para acusar ou necessitado, havia 3 grupos que eram mais chegados do Senhor. Acabamos de estudar no tópico 3. E o que nós aprendemos? Não importam os motivos que nos fizeram a seguir Jesus. O que implica é que devemos sair dentre a multidão e pedir a Jesus que nos faça a cada dia mais íntimo dele.
Então, estamos apenas no meio da multidão ou estamos querendo aproximar de Jesus a ponto de ser um dos 70, um dos 12 ou um dos 3 e estar bem próximo do Senhor? Ele quer que nós buscamos essa intimidade com Ele. Assim nós podemos concluir a nossa lição de hoje. Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão, mesmo que haviam acusadores, desprovidos, mas ele estava olhando para os necessitados e carentes. Vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo lidou com as multidões usando de compaixão, mas também com discernimento, com sabedoria, pois muitos que o seguiam não tinham propósito de serem seus discípulos. Muitos estavam ali para acusar, outros curiosos, mas mesmo assim, do alto da cruz, ele gritou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele fez o bem para aqueles que vieram buscar o bem e também fez o bem para aqueles que não estavam ali buscando o bem. De uma maneira geral, ele abençoou a humanidade, independente da condição de cada um. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, e ele cumpriu a sua missão de servo. Então, você é um seguidor de Jesus Cristo? Isso é muito importante. Ou estamos apenas no meio da multidão? Você é um seguidor de Cristo? Seguir Jesus é reconhecer que só o sacrifício dele na cruz abriu o caminho para o céu. Seguir Jesus é mais do que só receber bênçãos materiais. É entender que o que ele fez na cruz abriu as portas do céu para nós. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, desprovido, necessitado, curioso, acusador. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E sabe quem ele veio buscar? Ele veio buscar todos. A vontade dele é que ninguém se perca. Olha o convite que ele fez: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim todos. Jesus está chamando Jesus está me chamando, está chamando a todos nós para termos conhecimento mais dele e abraçar o seu amor e receber o grande amor que ele fez por nós, nos dando a salvação. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor Moisés e todos os ouvintes nesta manhã de domingo de escola bíblica dominical. Deus nos abençoe.